clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, o texto em que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de todos nós. Aleluia. Segundo os pesquisadores, 99% de todos os pregadores já pregaram essa mensagem. Aleluia. Então, não há nada muito de novo que eu posso trazer para vocês. Mas o que eu quero trazer à nossa memória, como diz o apóstolo Paulo, eu não vos trago coisas novas, mas eu vou fazer vocês lembrar daquilo que vocês já sabem. Aleluia. E quando nós lemos esse texto, eu vejo dentro desse texto a história de uma mulher e alguns personagens que eu quero destacar aqui. Primeiramente, é a mulher, a viúva. A segunda coisa que eu quero destacar, o seu marido. E a terceira coisa que eu quero, aleluia, destacar, os seus filhos. E a quarta coisa, os credores. Porque, primeiramente, uma pergunta que nós deveríamos fazer para entender o texto: essa mulher, o marido dela morreu e deixou uma dívida, mas como ele contraiu essa dívida? Por que ele deixou essa dívida? Ou será que ele era alguém que comprava de qualquer maneira, fazia um monte de conta sem parar para pensar no que estava fazendo? Era aquela pessoa que não sabia administrar os seus bens, além de morrer deixou uma dívida? Será que foi isso que ele fez? Que ele era um homem irresponsável? Porque a Bíblia vai nos ensinar a administrar os nossos bens. Aleluia. Outro fato que nós temos que observar dentro do texto é os filhos desta mulher. Era o bem mais precioso que ela tinha. E os credores agora vieram para buscar os seus filhos. Então nós vamos observar, aleluia, alguns detalhes que são de extremamente importante para esse texto. É que esta mulher, quem era o marido dela? Meu Deus. Aleluia, você já leu esse texto, você já viu várias pessoas ministrando sobre esse texto, mas quem era o marido dessa mulher? Aleluia. Aí quando nós vamos estudar os textos antigos, nós vamos descobrir que o marido dessa mulher, ele era mordomo de Acabe, o esposo da princesa, se é que podemos chamar assim, Jezabel. E este homem era um dos administradores de Acabe. E a Bíblia vai nos mostrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 4, que este homem era Obadias, aquele a quem, quando Jezabel queria matar todos os profetas do Senhor, ele pegou 100 profetas e dividiu em grupo de 50 e 50, escondeu na caverna e alimentava eles com pão para que Jezabel não o matasse. E ele adquiriu essa dívida alimentando os profetas do Senhor para que não fosse morto. Aleluia. E quando ele comprou, ele não comprou no crediário, crendo que ele ia para a guerra, ele ia vencer a guerra, ele ia trazer o despojo da guerra e ia pagar a dívida. Só que acontece o contrário do que ele pensou, é porque ele vai para a guerra e junto com Acabe. E a Bíblia vai nos dizer que um homem lançou uma flecha ao ermo e acertou Acabe e matou Acabe na guerra. Mas a Bíblia não menciona quem foi esse homem que atirou a flecha e que matou Acabe e matou alguns dos soldados também.
mas a história diz que este homem era Naamã, quem matou Acabe e também matou Obadias. Obadias morreu na guerra juntamente com Acabe, e quando Obadias morre, ele deixa a dívida. Verdade. E agora o que acontece? Como era de costume, o homem morreu, o marido morreu, então agora os filhos ficavam com a responsabilidade, principalmente o primogênito. Ele assumia o lugar do pai, na responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar da mãe e dos irmãos mais novos. Só que, porém, diz a história que esta mulher tinha aproximadamente entre 30 a 40 anos de idade, e os filhos dela estavam entre 14 e 16 anos de idade. Eles não podiam, porque era menor de idade. Então agora eles iam ser levados para ser, aleluia, trabalhar como escravo. E pela lei levítica, o período que o escravo teria que trabalhar para pagar a dívida era de 7 anos. Então os dois filhos iam trabalhar 7 anos cada um, somando um total de 14 anos para pagar a dívida que o pai havia deixado. Glória. Segundo a atualização do texto, a dívida que esta mulher herdou do marido estava equivalente a 168 mil reais, se fosse na cotação de hoje. Os filhos teriam que trabalhar 14 anos, 7 anos cada um, para quitar a dívida. Só que ela agora toma uma atitude de fé. Aleluia, os credores estão na sua porta, vieram buscar os teus filhos, vieram pegar o teu bem mais precioso, mas ela toma uma atitude, ela sai da tua zona de conforto e ela vai atrás do profeta. E quando ela chega até o profeta Eliseu, ela disse: o meu marido era teu servo e temia ao Senhor, aleluia, e ele morreu e deixou a dívida, e agora os credores vêm a levar meus 2 filhos para ser escravos. A primeira atitude desta mulher, que serve para mim e para você, o tema é falar sobre família. A primeira atitude que essa mulher teve é não aceitar a derrota, é não aceitar a destruição da tua família. Eu venho dizer para você, eu não sei qual é a circunstância que está rondando a tua casa, eu não sei qual é a circunstância que está rondando a tua família, mas a palavra de ordem é essa: não aceita a derrota da tua casa, não aceita a derrota da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, amado, Ele tem solução para os nossos problemas. Agora a questão é, quando agora ela vai atrás do profeta, o profeta vai perguntar a ela algo importante que todos gostariam de saber. Declara-me o que é que tu tens em casa. Aleluia. O profeta faz 2 perguntas para ela. Primeiro, o que eu hei de fazer? O que eu tenho de fazer? Primeira coisa, o que hei de fazer por você? Era uma pergunta que ele fez para ela. O que eu posso fazer por você? A segunda pergunta é: declara-me o que é que tens em casa. Aleluia. O que é que tu tens em casa? Muitas das vezes nós saímos para buscar solução longe, quando o milagre está dentro da nossa casa. Aleluia. Nós vamos longe atrás de profeta, nós vamos longe buscar resposta, quando a resposta está dentro da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que é isso? Porque os problemas da vida cegam a nossa visão, os problemas que surgem tiram a nossa fé, a nossa comunhão. Mas nesta noite eu venho te dizer: declara o que tem dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca tem por pequeno aquilo que Deus te deu. Nunca menospreze o pouco que Deus te deu, porque Deus é aquele que multiplica o pouco e faz dele muito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo para a tua vida. Eu quero que você